Olá, mais uma vez estamos aqui gravando o vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje, finalmente, no vídeo 4, Nos Caminhos de Jesus, a Terra Prometida 4, vamos elucidar a pergunta que ficou feita no vídeo anterior. Bem, tudo depende de uma palavra. Por quê? Porque se nós pegarmos qualquer Bíblia, vamos pegar aqui, eu estou mais habituado a ler, e nós veremos de novo a passagem de Abraão em Gênesis 12, capítulo 7. Então, Gênesis 12, capítulo 7. Peço desculpas porque num dos vídeos anteriores eu disse como é que aqui Javé apareceu Abraão, se em Gênesis 6:3, não é? É Êxodo 6:3. Então, vocês sabem que a incompatibilidade é entre Javé aparecer a Abraão, a Isaac e a Jacó, e no livro de Gênesis, e no livro do Êxodo 3:6 e 6:3, Javé aparecer a Moisés e a dizer que nunca se revelou com o nome Javé aos patriarcas. Então eu disse Gênesis 6:3. Perdão pelo nosso lapso. Então, vamos ao que interessa, voltemos ao que interessa. Todo o problema está neste texto. Ao partir de Harã, Abrão tinha 75 anos de idade. Gênesis 12. 5. Tomou Sarai sua esposa, Ló seu sobrinho, todos os bens que possuíam, as pessoas que tinha adquirido em Harã, e partiram com destino à terra de Canaã. Tendo chegado à terra de Canaã, Abraão atravessou até o lugar de Siquém, até o carvalhal de Moré ou Mamre, dependendo da tradução. Naquele tempo, os cananeus habitavam o país. 7. Gênesis 12, 7. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu darei esta terra à tua progenie. Então, nesta Bíblia, está escrita a tua progenie. Eu darei esta terra à tua progenie. Esta promessa é repetida e estendida, e não é a primeira vez que vai aparecer a palavra progenie. Vamos recuar até Gênesis 3, o pecado que nós católicos chamamos original, e o julgamento de Javé, já que Adão e Eva, metaforicamente considerados o casal inicial, embora nós saibamos que isso é apenas uma metáfora, é mítico, e o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso, enganaste a mulher? Maldita seja tu como nenhum outro animal ou fera. Arrastar-te-ás sobre teu ventre e morderás a terra todos os dias da tua existência. E agora vem o que interessa, é Gênesis 3, 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Aparece a palavra. Então, lá em Gênesis 12, apareceu a palavra progenie. A promessa de Javé é dar esta terra, que eu acho que já é o globo terrestre, a Abraão e a sua progenie. Não, ele não diz Abraão, a sua progenie. E aqui, o castigo de Eva,
é seguido depois de o que eles chamam o proto-evangelho, ou seja, uma promessa, também é uma promessa, do mesmo jeito que em Gênesis 12, 7, o Senhor disse a Abraão: Eu darei esta terra à tua progênie. A palavra é progênie. Aqui, em Gênesis 3, 14, o Senhor diz à serpente: Porque fizeste isto, maldita és. E no 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Supõe, e a descendência dela. Mas, isso na Bíblia Católica. Se nós formos comparar entre várias Bíblias, na Bíblia de Almeida, a mesma passagem está escrita assim: Então o Senhor disse à serpente, Gênesis 3,14: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Olha, agora parece que a coisa se aclarou. Entre a descendência da serpente, que era Samael, Satanás, e o seu descendente, não é a descendência da mulher. Então, a palavra é, no final das contas, aquela que será traduzida por descendência, descendente, progênie, tua descendência, que vai variar de Bíblia para Bíblia. Então, já vimos na Bíblia pastoral, 3, o problema da maldição e da promessa. Javé diz a serpente: Você se arrastará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência tua e os descendentes dela. Olha, a variação é enorme. A variação é muito grande. Almeida faz algo que parece mais claro. Entre a sua descendência, vou ler, porque é Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, da serpente de Satanás, os filhos do diabo, e o seu descendente. O seu descendente. Não diz a sua descendência, que seria, no caso, toda a igreja, já que ou toda a humanidade, porque a descendência de Adão e Eva, usando o mito, é a humanidade toda. Nós sabemos que não é assim, porque Kolimek mostra que vários povos surgiram ao mesmo tempo na face do planeta, e entre esses povos, os camitas, os semitas, os jafetitas, os indo-europeus, os iranianos, e vai por aí afora, então que todos apareceram. O planeta foi povoado simultaneamente por várias raças, e a Bíblia apenas escolhe uma linhagem e fala dessa linhagem, que Eduardo Churret diz que é uma linhagem que recebeu como intuição divina a ideia de que o planeta Terra seria um dia unido, todo ele seria um só, haveria nele a fraternidade humana, um só Deus, um só governante, o Kyrios, uma só religião, um só batismo ou modo de entrada nessa religião, iniciação, uma só moeda.
Esta é a ideia da globalização que nós estamos vivendo. Então, essa ideia é antiquíssima. Eduardo Churret chama de a tradição patriarcal monoteísta, mas no final das contas é uma ideia que é partilhada por vários homens. E quando se diz que Enós viveu 900 anos, Enós fazia parte dessa corrente que lutaria para tornar a Terra um paraíso, né, uma fraternidade humana, tendo apenas essas características. Um único Deus, monoteísta. Uma única religião, que era o culto a esse único Deus. Um único chefe, um único governante, Kyrios. Um único batismo, ou seja, um único modo de entrada nessa religião, ou um único culto, e finalmente uma só moeda, ou seja, tudo seria unificado, como foi projetado pelo clã de Rothschild, e estão tentando fazer, mas há dificuldades, mas eles já avançaram muito, porque a União Europeia já é um Estado, né? E dizem que o próximo Estado que eles pretendem criar seria a América Unida, né? A União Pan-Americana como um Estado só. Mas, então, essa tradição patriarcal monoteísta, que Churret chama de tradição patriarcal, e nós podemos falar de uma ideia, uma corrente, e se vocês não acharem que nós somos conspiranoicos, uma conspiração. Por quê? Porque os patriarcas não são descendentes carnais uns dos outros. Então, quando eu leio na Bíblia que Enos gerou Lameque, e Lameque gerou tal e tal, e depois veio Enoque, que é o sétimo depois de Sete, que é o pai inicial da corrente dos bons, ou seja, da linhagem da tradição patriarcal monoteísta, na verdade seria não que nós viveu 900 anos, mas que dele até encontrar um outro ser humano que aceitasse essa ideia e que se comprometesse, talvez por juramento severo, a defendê-la e fazer tudo para implantar esse regime na Terra, demorou 900 anos. Então, não é Enós que viveu 900 anos, mas de Enós até Enoque, digamos, passaram-se 900 anos. Enoque foi achado digno de pertencer a essa corrente, e então ele é aproximado de Enós, e aí passa-se a dizer que foi filho de Enoque. Não é filho, é uma descendência espiritual, é uma linhagem em termos de um ideal comum, partilhado, compartilhado, e em cima do qual nós vemos posteriormente com Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas que estão mais próximos de nós, feito com juramento. Então era um compromisso assumido de lutar até a morte, dando, se fosse necessário, a própria vida para restabelecer o paraíso sobre a terra, criando uma humanidade fraterna. A Revolução Francesa propôs isso, igualdade, liberdade e fraternidade, mas nós não vimos fraternidade nenhuma, pelo menos desde a Revolução Francesa até agora, pelo que eu saiba, guerras, intrigas, mortes, pandemia, doença, sofrimento e tudo mais. Então, o problema, encarado agora na sua essência mais pura, portanto, indo à sua forma causal, é qual é o verbete em hebraico, porque em Adão e Eva está escrito no Gênesis hebraico. Eu tenho aqui o Gênesis hebraico interlinear, Hebrew English, hebreu inglês, Old Testament, Gênesis, Êxodos.
Eu tenho aqui. E no hebraico interlinear, então, a promessa feita à mulher chamada proto-evangelho é arrastar-te-ás pelo solo e comerás o pó. E eu colocarei. Não, desculpa. Não é ali. Desculpe. A mulher e Adão são julgados. É aqui. Então, Deus diz: maldita és, e maldito é o solo, porque comeste da árvore da vida que eu proibi. E eu farei sobre vocês uma maldição. Para o homem comerás o pão com o suor do teu rosto. Para a mulher, ainda me perdi de novo. O que foi que fizeste? Capítulo 3, versículo 13. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse para a serpente: por que fizeste isto? Maldita serás sobre a terra e sobre todos os animais que a povoam, e sobre toda besta do campo, e sobre toda a superfície do solo, por todos os dias da tua vida. Agora estou na passagem certa. Então é Gênesis capítulo 3, versículos de 14 em diante. Agora é o 15. Capítulo 15. É que está em inglês, eu me atrapalhei aqui. E eu porei inimizade entre você e a mulher, e entre a semente dela e a sua semente. A palavra é seed, em inglês, semente. E é das duas, não é como diz ali, entre a sua descendência e a dela. Não. A palavra semente aparece duas vezes. Então a tradução ali, porém inimizade entre a sua semente e a dela, não está assim, porque a palavra que aparece é semente, então é essa que será a palavra-chave, e Deus diz, porém inimizade between thy seed, a sua semente, falando da serpente, eles traduziram por progênie, descendência, e Almeida traduziu por descendente aqui. E o descendente dela, o descendente. Mas a palavra é a mesma. E her seed, e a semente dela. No original está assim, na minha tradução interlinear, do mesmo modo que está em Abraão. Então aqui, se nós chegarmos em Gênesis 12, capítulo... qual é, meu Deus? É 7. Deus apareceu a Abraão, e esse fez um altar a Jeová, na terra dos cananeus, perto da montanha de Betel. E lá invocou o nome de Jeová e continuou a jornada para o sul. Então veio a Abraão para o Egito com a sua esposa. Não, mas não é essa a passagem.
era a terra dos cananeus, e Abraão passava pela lenda dos cananeus no terebinto de Moré. E Jeová apareceu a Abraão e disse, agora sim, e disse, To thy seed I will give this land. Na tradução interlinear em inglês. A tua, thy é your no inglês antigo. Na Bíblia é utilizado. To thy seed I will give this land. A sua semente. Em Abraão, semente. Em Eva, semente. Porém, inimizade entre a semente da serpente, que era Samael, segundo os rabinos judeus. Os filhos do diabo, então, são a semente do diabo. E entre a semente dela, está escrito, e entre... Oh, meu Deus, eu perdi de novo. Aqui já estamos em Noé. Então já passou demais. Eu estou em 6, Noé. Não tem nada a ver. Então, aqui. A serpente me enganou e eu comi. E então o Senhor disse para a serpente, Because thou hast done this, porque você fez isto, cursed thou from all the cattle and all from the beasts, de todo o gado e de todas as bestas da terra, do campo, the field. And thou shalt go, and dust thou shalt eat all the days of thy life, e comerás pó por todos os dias da sua vida. And hostility, inimizade, I will put between, colocarei entre, the woman, a mulher, Isha, aqui, ou Aisha, em hebraico, and between thy seed, e a sua semente. And between her seed, a semente dela, então thy é your seed, a da serpente. Entre a semente dela, her seed, and thy seed. Então, está claro, a inimizade é entre a mulher e a serpente, and between thy seed, your seed, falando com a serpente, and between her seed, e a semente dela. É a mesma palavra que está em Abraão. Portanto, a palavra em hebraico é Ze, Re, A. Zara, ou tzara, semente. Essa é a palavra. Então, pegando a Septuaginta de Jerônimo, chegando ao mesmo capítulo, tomara que eu não me enrole tanto, porque paciência vocês terão que ter. Então, em Noé, em Abraão, nós temos aqui, né, geração de Taré, Abraão, que fez um altar ao Senhor. E benedirei quem te bendizer, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aparuit autem Dominus Abram. Apareceu de novo o Senhor Abrão. Et dixit.
e disse: Semini tuo dabo terram hanc. A tua semente darei esta terra. Semini tuo dabo terram hanc. Semini tuo, a tua semente, dabo, darei, terram hanc, esta terra. Então aqui está a promessa feita a Abraão. E aqui, em Gênesis 3, o proto-evangelho, que é 7. Agora já sei que é 7. Não é 7 nada, é 17. Disse para Adão: Quis audiste e votem auxores tua, porque ouviste a voz da tua mulher e comeste o que eu maldisse. Agora está a mulher. É 14. Et ait dominus Deus ad serpente. E Deus chamou a serpente: Por que fizeste isto? Maledictus es inter homine animalia, et bestias terrae. Entenderam, né? Maldita és tu entre todos os animais e bestas da terra. Super pectus tuum gradieres. Arrastar-te-á sobre teu ventre. Et terram comedes cunctis diebus vitae tua. E comerás a terra por todos os dias da tua vida. Inimicícias ponam inter te et mulierem. Porém inimizade entre tu e a mulher. Et semen tuum et semen ilius. E a tua semente e a semente dela. A palavra semente, que aparece aqui no Gênesis 3, 14, como sendo o proto-evangelho, Deus porá inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta é a palavra em hebraico. Na minha Bíblia hebraica, aqui, interlinear, foi fácil achar. Foi só procurar embaixo, é Z-R-A, Zra. R-A sozinho, Ra é maldito, mal, maldição. Zara quer dizer semente, não tem nada a ver. Sêmen, esperma. Então, o que Deus disse foi, literalmente falando, porém inimizade entre o espermatozoide da serpente e o espermatozoide da mulher. Mas aí não é espermatozoide. Espermatozoide, então, não seria a palavra exata, mas a palavra é sêmen. A palavra é sêmen, é sra. E na nossa tradução em protestante, numa tradução protestante, é disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? Disse-lhe ainda: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a semente dela. Ela te ferirá a cabeça e tu morderás teu calcanhar. Tá velhinha demais, mas é uma Bíblia protestante, então a mesma coisa. Ou seja, não há concordância entre a tradução dessa palavra
nas Bíblias. De qualquer maneira, no meu respeitável Meir Metzila Malamed, aqui em Gênesis 3, e disse o eterno Deus à serpente: porquanto fizeste isto, maldita és tu mais que todo o quadrúpede. Então tem um mais que a maioria das traduções não dá. E mais que todo animal do campo. Sob teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e entre a semente dela. Hebraico, português. Aí eu fui procurar aqui em hebraico, porque está em português do lado de cá. E do lado de cá está em hebraico. E como em português dá trabalho, viu? Tirar as coisas a limpo dá trabalho. E como aqui em português está no 14, 15, ou seja, o versículo em questão é o 15, eu procurei aqui em hebraico o 15. 14, aqui bem pequenininho, e aqui em hebraico 15, porque ele dá um versículo em algarismos arábico e outros em hebraico. Então aqui é 15 em hebraico, 14, 15, 16. Vamos procurar a palavra tzará? Vamos. Ela começa com tsadê. Então, não é essa, não é esta, 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 não é esta. 15. Também não é esta. Esta é um Dalet. Também não é esta. Tá demorando. Deixa eu procurar aqui sozinho que eu volto para vocês. 15, 14, 15. Eu volto já já para vocês aí. Deixa eu encontrar aqui primeiro, que é muito pequenininho. Sará. Sará. Aqui está. Aqui está. Então, é daqui para cá. O sentido, portanto, é da esquerda para a direita. Tzadê, depois vocês vão conferir. Resh, Ain, e depois tem um nome final, porque é a semente dela. Esse nome final seria um possessivo. Mas Tzara, a mesma palavra que está escrita aqui, mal escrita, mas está. Tzadê, Resh, Ain. Tzara. A mesma palavra que está na minha tradução interlinear, que essa é mais fácil, porque eu vou olhando embaixo, já que ela tem em hebraico em cima e tem em inglês abaixo, tá vendo assim, ó, como é fácil? Então eu fui procurar capítulo 3, 15, 11, 12, 14, 15. E aí, vamos mostrar agora para vocês a palavra tzará aqui, porque embaixo, né, a palavra é semente. Inimizade entre você e a mulher, e entre thy seed, entre a semente. A palavra é tzadê, a primeira letra, resh, a segunda letra, Ain, aqui está difícil de ver. A terceira letra de cabeça para baixo. Então, Tzadê, Resh, Ain e o Nun final. Então, T, Tze, Resh, Ain. Em hebraico, Seed. Em português.
segundo o Rabino Meir Malamed Metzilá, nós encontramos a palavra. Agora vai ser mais fácil, porque eu já achei uma vez. Então, a palavra será a mesma. Então, ela está embaixo do meu dedo. Aqui, ó. Tá vendo? Essa palavra que eu tapei aqui agora, ó, vou descobrir. Olhem bem. A primeira letra é um tsadê, tem som de tz. A segunda letra é um resh. A terceira letra é um ain. E a quarta é um nun final. Então, será. Seed. Aí eu tenho, graças a Deus, um dicionário em hebraico-espanhol. Dicionário espanhol-hebreu. E aí eu fui procurar aqui o significado da palavra tzará para ter mais certeza. E então, é em ordem alfabética, então eu fui procurar primeiro em espanhol. Então, no verbete S, em espanhol, eu fui procurar semente. Então, semental, sêmen, sêmen. Sará. Será que vocês conseguirão ver? T, resh, tse, resh, ain. Está aqui a palavra sozinha. Sará. Está em espanhol, sêmen. Sêmen. Mas como ficaria, então... fiz a mesma coisa com o volume, o outro volume, que foi o contrário, né? Fui pegar o dicionário, o volume hebreu-espanhol, e fui procurar a palavra tzará. Não foi difícil, porque já sabia qual era a palavra que eu queria, e aqui em tsadê, será que eu pulei sem... Meu Deus do céu. Eu tinha feito tudo muito tão fácil. Sadeira, mas aqui já tem... tá aqui. Não está. Aqui ela já está seguida de outra letra. Sade, Ra, Ain. Tem que ser Sade, Ra, Ain. Sade, Ra, Dalet. Sade, Ra, Ra. Sade, Ra. Sade, Ra, A. Aleph. Re. Não encontrei aqui. Sade, Resh. É Ain, eu estou procurando no Re. É Sade, Resh, Ain. Eu estou procurando o Sade. Não ia encontrar nunca. Eu estava procurando o Sade, Alesh, Sade, Resh, Re. É Sade, Resh, Ain. Não sei se vocês verão, mas está aqui a palavra Sade, Resh, Ain. E aqui em espanhol está escrito... Tem duas. Ou é ensombrear, plantar, disseminar, difundir, na primeira acepção, ou na segunda acepção, semente, sêmen, grano, pepita, sementeira, siembra, sêmen. Aí vem secundários, sentidos secundários, descendência, filhos, posteridade. Então, está aqui no dicionário hebraico
exatamente aqui. Vou aproximar o mais possível de vocês. Aqui está a palavra em hebraico. Aqui está a palavra em espanhol. Acho que basta. Então, estamos diante de um problema. A palavra que o autor usou no original hebraico é esperma, sêmen. Mas a mulher não tem sêmen. A mulher fica o óvulo lá esperando que o sêmen do homem vá até o óvulo dela e fecunde. Como ficaria, portanto, a tradução do Gênesis 3, 15, parece que é isso, né? Quando Deus diz, mas é metafórico, é um mito, porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu sêmen e o sêmen dela. Claro que não era uma serpente, a gente já sabe que era o diabo, a forma serpente, que deveria ser chamado um dragão, porque já vimos que no prólogo do Gênesis 3 e no Gênesis 3 nós vemos Javé lutando contra dragões. Então aqui estamos falando de um ser monstruoso, brutal, que é blasfemo, que blasfema contra Deus e que será o responsável pelo planejamento da morte de Jesus Cristo, influenciando a mentalidade dos contemporâneos dele, como ele vai dizer no Evangelho. Então, porém, inimizade entre a tua descendência do diabo e o descendente dela, porque aí fica claro. Porque se disser entre a tua descendência do diabo e a descendência da mulher, seria a humanidade toda. Todos nós somos filhos de Eva, segundo se supõe. Então a resposta está claramente no Evangelho. E onde está no Evangelho? Vou ler para vocês porque ainda dá um tempinho. Então, Jesus e Abraão está na minha Bíblia, Bíblia de Jerusalém, Novo Testamento, eu tenho completo. Me desculpem, mas eu vou ler todo o capítulo, para que vocês tenham. Temos 42 minutos, posso chegar até 1 hora. João 8:11. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis em verdade meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Respondeu: somos posteridade de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como podes tu dizer, vos libertareis? Quer dizer, só é liberto quem é escravo. Jesus respondeu: em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece na casa do Senhor para sempre, pode ser vendido, mas o filho permanece. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Dizes que sois descendência de Abraão, aquele usou semente, mas procurais matar-me, porque minhas palavras não penetram em vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso pai. Responderam-lhe os fariseus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fostes filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vou explicar por que essa questão das obras. Vós, porém, procurais matar-me. A mim que falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituta. Eles estavam pensando em Ismael, filho de Agar. Né? Eles eram descendentes de Isaac, Abraão e Isaac. Eles eram descendentes da esposa e faziam chacota com os árabes, que eram descendentes de Ismael, portanto da escrava. Aí ele diz: não descendemos da prostituição. Temos só um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, me amaríeis, porque saí de Deus e venho dele. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. E vós não compreendeis a minha linguagem.
E por que não podeis escutar a minha palavra? Porque sois filhos do diabo. O diabo é vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Aqui está, portanto, a semente do diabo. Está claro agora, né? Então, lá no Protogênesis, lá no Protoevangelho, então está predito isto. Os assassinos de Jesus fazem isso por instigação do diabo. E Jesus diz na cara deles: eu sou filho de Deus e, portanto, sou descendente de Abraão, porque faço as obras de Abraão. Naquela época, vamos explicar agora a questão das obras e porque Jesus questionou se os fariseus e escribas eram filhos de Abraão. Porque, para a criança hebraica, a educação religiosa ficava aos cuidados da mãe e a educação do ofício ficava a cargo do pai. Então Jesus aprendeu com José a ser carpinteiro e aprendeu com Maria as orações e o culto a Javé para aos 12 anos, quando fosse para Jerusalém, ser sabatinado pelos sábios e ser declarado maior de idade religiosamente. Então a ideia era: o pai ensina ao filho aquilo que ele faz e o bom filho faz o trabalho do pai. Entenderam? Então, um pai lavrador, como era o pai de Eliseu, que estava no arado, quando Elias passou, jogou o manto sobre ele, e ele largou o arado e seguiu Elias no mesmo instante. Amós também nós sabemos que era roceiro, era um criador de ovelhas e cultivador da terra. E então passava-se de pai para filho. Era uma sociedade que não era obrigatória a estratificação, mas ela se fazia normalmente. Se meu pai tivesse um imenso terreno plantado de uvas, ele me ensinaria a cuidar das uvas. Como um amigo que eu tenho aqui em São João, que o pai era padeiro, morrendo com Covid-19, deixou a padaria para ele, porque ele já está um homem, e é ele agora que sustenta a família, tocando a padaria para frente, ou seja, ele faz as obras do pai dele. Estou tentado a dizer o nome dele, mas não pedi autorização, não vou dizer. Então, essa é a ideia. O filho aprende a sua profissão com o pai e a sua religião com a mãe. Eu aprendi com a minha mãe a minha religião, era assim que Jesus diria, e aprendi e fui lá para os sábios de Jerusalém e fui declarado maior idade, porque soube responder todas as perguntas, e aprendi minha profissão com o pai, que era carpinteiro. Então, o filho pratica as obras do pai. Eu pratico as obras de Abraão, que na antiga aliança é chamado de amigo de Deus, e Abraão acreditou no que Javé lhe tinha prometido, e isto foi-lhe imputado como justiça. E no adendo que nós vimos ali, Deus pede o filho a Abraão, e Abraão vai sacrificar Isaque. Se fosseis filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Abraão jamais seguiria as ordens do diabo. Primeiro, porque ele conhece a voz de Deus. Segundo, porque ele só faz as obras que Deus ordena. Ele segue a tradição patriarcal monoteísta. Eu sou filho de Deus. Porque quem de vós pode me acusar de um pecado? Está no final do texto. Quem de vós pode dizer que eu não cumprir a lei? Entretanto, vós não cumpris a lei e, na verdade, sois herdeiro não das bênçãos de Moisés, que ele fez antes de morrer, antes de subir ao Nebo, mas herdeiros da tradição do diabo, da luxúria, dos males todos que infestavam a terra de Canaã, e por isso o pastor Rodrigo Silva disse que Deus mandou Moisés devastar aquela gente, porque se não houvesse essa limpeza étnica, os judeus terminariam se contaminando. E nós vamos ver que, na verdade, isto é verdade, porque nem Josué conquistou toda a Palestina, Canaã, porque Davi luta com os filisteus o tempo todo, e Sansão o tempo todo luta contra os filisteus, e os filisteus não maltratam os israelenses por medo de Sansão, e ele termina casando com Dalila,
uma filisteia, e é Dalila quem o trai e corta os cabelos dele. Isso tudo, mesmo que seja metaforicamente, ele então incorre na maldição de Moisés. No pacto do Sinai, Moisés diz: eu vos proponho uma bênção e eu vos proponho uma maldição. A bênção para aquele que cumprir a lei, a maldição para aquele que não cumprir a lei. E a bênção será esta. Aí ele dá uma sequência de coisas boas que acontecerá aos que cumprirem a lei. E depois, deixa ver a bênção. E depois ele dá uma porção de maldições a quem não cumprir a lei. Então, eu acho que aqui perto da morte dele, o altar, não é no Êxodo, então deve ser em Deuteronômio. Deve ser em Deuteronômio, porque Deuteronômio completa o que Moisés fez. Vamos ver se é. São bênçãos e maldições de Moisés antes de subir o Monte Nebo. Últimas disposições de Moisés. Maldição aos transgressores da lei. Naquele dia Moisés deu ao povo a seguinte ordem: uns estarão sobre o monte Garizim para abençoar o povo, logo que tiverdes passado o Jordão, isto é, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Outros estarão sobre o monte Ebal para a maldição, isto é, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Neftali. Os levitas tomarão a palavra e dirão os homens de Israel em voz alta. Então, a maldição ficava a cargo de Rubenitas, Gaditas, Azeritas, Zebulonitas, Danitas e Neftalitas. E é eles que vão pronunciar essas palavras. Maldito aquele que fizer um ídolo de escultura ou de fundição. O principal pecado para eles era a idolatria. Maldito quem desprezar seu pai e sua mãe. Maldito quem desvia o cego do seu caminho. Ou seja, quem puser um obstáculo na frente de um inocente. É assim que se entende. Maldito quem lesar o direito do estrangeiro. Olha que coisa maravilhosa, eu fico emocionado quando vejo isso. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. Maldito quem pecar deitando-se como animal. Maldito quem pecar com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. Maldito quem pecar com a sua sogra. Maldito quem ferir mortalmente o seu próximo à traição, o assassinato. Maldito quem aceitar presente para tirar a vida de um inocente. Maldito, finalmente, aquele que não cumprir as palavras desta lei, executando-a. Deuteronômio 26, 11. Bênçãos e maldições de Moisés. E então, o que é que vocês acham que foi o povo hebreu? Ele recebeu a bênção ou a maldição? Entraram em Canaã. Depois que entraram em Canaã, então Sansão se casa com Dalila, uma prostituta filistia. E aí já transgrediu a lei, porque já se misturou com uma mulher que praticava a luxúria. O coito com ela era gostoso, porque ela sabia fazer aquilo, e ele gostava, e se tornou maldito, e terminou perdendo os poderes e morrendo. E que dizer dos outros povos, dos judeus por ali afora, né? Que por isso foram expulsos. Israel foi conquistado pelos assírios, Judá foi conquistado por Nabucodonosor, e os profetas batiam no peito e diziam: pecamos, Senhor, pecamos, e é justa a vossa sentença em nos expulsar da nossa terra, porque estavam sob a maldição, pecaram, adoraram ídolos, né? O templo de Salomão, todo mundo sabe que durante 300 anos, um terço do templo era dedicado à adoração da deusa Ishtar, a partir da sua construção pelo próprio Salomão e 300 anos depois. Idolatria, luxúria eram 3 pecados e adultério. Os judeus tinham verdadeiro ódio, os judeus justos,
cumpridores da lei, herdeiros da bênção. Verdadeiro ódio à idolatria, à luxúria e ao adultério. Então, quem fizesse isto herdaria as maldições. Por isso, Jesus diz aqui que os contemporâneos dele faziam tudo isso. Quem peca, eles pensando que Jesus estava falando de Ismael, diz: vós não fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituta, da escrava. Temos só um pai, Deus, já que nascemos de Sarai, e é a esposa, e Sarai teve Isaac pela bênção de Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho de mim mesmo. Mas por que não compreendeis o que vos digo? Por que não podeis nem mesmo escutar a minha palavra? Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente ou mata, fala do que lhe é próprio fazer, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade e não credes em mim. Quem dentre vós pode me acusar de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não desejais me ouvir, porque não sois de Deus. Sois filhos do diabo e herdastes as maldições de Moisés. Então, a semente da serpente, que os rabinos judeus dizem que era Samael, Satanás, podia até ter se disfarçado de serpente. A semente seria aqueles que fazem as obras que Moisés amaldiçoou, que nós sabemos que Jesus Cristo amaldiçoou. E aquele que faz as obras que Moisés abençoou, também fará as obras que Jesus abençoou. Justos e injustos convivem, diz Jesus, e deixa a semente, o trigo crescer junto com o joio. Quando vierem os anjos de Deus para a ceifa, então ceifarão tudo e separarão o joio do trigo. E Jesus diz: na cara dos fariseus, dos escribas e dos anciãos do sinédrio: vós sois filhos do diabo, herdeiros da maldição de Moisés. Não sou eu que vos julgo, mas Moisés. Ele é vosso juiz, porque ele predisse tudo isso quando ele amaldiçoou, inspirado por Deus, aquele que não cumprisse a lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Não poderás assassinar um homem inocente. Eu sou inocente. Quem de vós pode me acusar de pecado? No entanto, vós tramais a minha morte. Logo, sois herdeiro da maldição de Moisés e provais pelas vossas obras que sois filhos do diabo, que é assassino e mentiroso. E vós me bajulais na minha frente, dizendo que quereis saber se eu sou o Messias, e tramais a minha morte nas minhas costas, porque com ciúme de que o povo não siga as minhas palavras e deixe de frequentar o templo. Caifás era o principal interessado, porque se o povo deixasse de levar o dízimo para o templo, ele ficaria mal, e ele era riquíssimo, né? E Anás, sogro dele também. Então, Jesus diz: com medo de perder o tributo, vocês me odeiam e vão me matar. Eu não recebo tributo, nem honra de ninguém, recebo do meu Pai. Mas aqueles que são do meu Pai me honram. E Jesus tinha sempre onde comer, onde dormir, o que comer, onde dormir e o que vestir, porque as santas mulheres cuidavam dele e aqueles que o ouviam lhe convidavam para ir para casa, ou ele convidava, né? Como é o baixinho lá, o publicano: Zaqueu, eu vou jantar contigo hoje. Então, temos, pois, duas descendências. A palavra em hebraico é sêmen,
mas pode ser traduzido também como semente. Originariamente sêmen, mas como não se pode aplicar à mulher, então semente. Descendência já seria o quarto sentido e já se prestaria a manipulações. Então, Deus disse no paraíso a Eva: porém inimizade entre ti e a serpente, entre tua semente e a semente da mulher. Semente vai bem, porque é da semente que brota a árvore e brota o fruto e a flor. E é da semente do mal que brota a árvore má que dá frutos maus. Então a palavra seria semente. Logo, a promessa feita a Abraão e a promessa feita a Eva é de que ela pecou, obedecendo à voz da serpente, Samael. Mas esse pecado seria resgatado pela sua semente, pela semente dela no original. By her seed. E o mal continuaria dando frutos e tendo seguidores, e esses seguidores seriam a semente da serpente, que lutariam contra a semente da mulher. E aqui nós estamos vendo exatamente e precisamente isso. A semente do diabo, os fariseus, os saduceus e os escribas, que vai ser a ordem fundada por Esdras, por isso eu não gosto dele. Os principais responsáveis pela morte de Jesus foram os escribas, criados por Esdras no cativeiro da Babilônia, eram os mais interessados, embora Caifás os apoiou porque ele seria prejudicado materialmente se não deixasse. Então vamos rever o texto, colocando no seu devido lugar. A palavra é sêmen, vírgula, semente. Logo a promessa foi feita a Abraão: eu darei este lugar à tua semente. No caso, Abraão sendo homem, ao teu sêmen. Ao fruto daquilo que sair das tuas entranhas, do teu sêmen. A promessa foi feita nesses termos, e é nesses termos que nós vamos discuti-la no próximo episódio, porque já não dá mais para continuar, já fez uma hora. Vejam, deem o seu like. Eu me enrolei bastante porque tive que fazer a comparação. Vocês viram como é que eu estudo, dá trabalho. Comparar no hebraico original quando se tem uma dúvida. Você tem que suar para poder chegar à conclusão, mas chegamos. Então, a palavra é tzará, sêmen ou semente. Descendência por derivação. E o padre Matos, o padre Almeida, o pastor Almeida coloca na sua tradução, para não deixar lugar para dúvidas, coloca entre a mulher e o descendente dela. O, no singular. O, um só. O vencedor de Satanás foi um só, que vencê-lo-á definitivamente no dia do Armagedon. Até lá, combatemos nós por ele, que somos a semente da árvore boa e que consideramos Jesus nosso Salvador e somos herdeiros das tradições, das bênçãos de Moisés e somos filhos de Abraão, como diz Pedro, não segundo uma semente corruptível, o sêmen, mas segundo uma semente incorruptível, que é cumprir a palavra de Deus e os seus mandamentos. Essa é a semente incorruptível que faz a nós cristãos e a qualquer homem descendente de Abraão. Por isso Jesus disse: vós vos ufanais por dizer de filho de Abraão, eu vos afirmo que Deus pode suscitar a estas pedras filhos de Abraão, porque não era o sêmen, na verdade, era outra coisa muito mais sutil. Por isso, de Abraão até Isaac vão 20 gerações, porque não é o filho do sêmen dele, mas aquele que faz a obra dele, que se comprometeu em implantar a fraternidade humana na terra e acabar com as desigualdades sociais, fazer a justa distribuição de riqueza, né? 1% da humanidade tem metade da riqueza que os outros 99%. 11 famílias são donas
de todas as estações de rádio, televisão e de toda a mídia, da grande mídia, né? No Brasil são 4 famílias. Nós sabemos que os Marinhos, Silvio Santos, agora Dir Macedo e outros, então 4 famílias que recebem 6 bilhões de reais por semestre para sustentar a mídia. E Bolsonaro bateu no peito e disse: tirei esse dinheiro da Globo, não estou dando mais, e eles estão tentando me botar para baixo e fazer meu impeachment. Eles têm 16 pedidos de impeachment contra mim na Câmara dos Deputados, porque eu tirei 6 bilhões de reais da conta da Globo semestralmente. Mas não disse que tirou do Silvio Santos, nem que tirou do Macedo. Aliás, o Macedo está do lado dele. Então, continuamos a semente do bem e a semente do mal. Se a semente é boa, então a árvore que vai nascer será uma árvore boa e dará bons frutos. Se a semente é má, gerará, nascerá, brotará uma árvore má e dará frutos maus. Pelos frutos da árvore se conhece a semente. Somos filhos de Abraão, não de uma semente corruptível, o espermatozoide, como diz Pedro na sua primeira epístola, mas de uma semente incorruptível, a palavra de Deus. Desde Abraão, desde os patriarcas até hoje. Se Deus quiser, permaneceremos nesta fé até que ele venha. Se gostaram do vídeo, deem o seu like. Por favor, inscrevam-se. Eu só estou com amigos inscritos. É necessário expandir o canal. Comentem se quiser e até a próxima. Já demos a chave do problema. Sêmen, semente, é a palavra-chave. Quarta tradução, descendência, que o Almeida, Almeida revisada diz o descendente, porque o sentido é esse da Escritura. É Jesus quem venceu o diabo, não nós. Até a próxima. Deem seu like, inscrevam-se.